Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor, mais uma vez na Vila das Lajes com o médico Carlos Carvalho. E hoje vamos falar de 3 em 1. E 3 em 1 porquê? O stress, a ansiedade e a depressão. O porquê muito desta juventude de hoje? Porque sabemos que não é só o álcool nem a droga, mas o que é que leva a estes 3 pontos fundamentais que são os dos dias de hoje, com esta necessidade, e não só, mas vamos para a juventude mais, porque é ela que está muito estressada, enfim. Saudações a todos. Bom ano para todos, que é a primeira vez neste ano que estamos aqui a conversar. É verdade. E este assunto da juventude começa por um processo básico. O grande problema da juventude é, primeiro que tudo, fruto da educação que recebem a nível paterno. Ou seja, as pessoas andam demasiado ocupadas com as coisas da vida, coisas em que elas se envolvem, e vivendo juntas acabam partilhando pouco de si mesmas, o essencial, mas não o suficiente para satisfazer uma relação na qual os dois supostamente seriam um. Então este fator faz com que os progenitores, portanto os pais destas crianças, não lhes deem a respectiva atenção que era requerida e que é requerida a todas as crianças, porque elas são sempre desejosas de conhecimento dos adultos, estão sempre à volta dos adultos, estão sempre com os olhos em cima dos adultos, tentando absorver, aprender e, sobretudo, confiando naqueles com quem estão, porque são aqueles que eles instintivamente amam, confiam e se entregam. E esses acabam, por questão de ocupação e distração, dar a respectiva e necessária atenção à criança. Então usam determinadas ações de utilizar substitutos que poderão ser brinquedos, outras coisas que as distraiam, mas que não são exatamente humanos, que não são pessoas que interajam com afetividade, e as crianças são entretidas com jogos, com coisas mecânicas, não com os jogos do antigamente, em que iam para a rua, conviviam uns com os outros, crianças, e faziam toda uma série de coisas em que eles aprendiam e se satisfaziam a eles próprios com os seus próprios jogos e brincadeiras. Somos todos destas idades, da casa dos 70 e 60, somos desse tempo e sabemos que não morríamos com isso, antes pelo contrário, ficámos todos muito bem resolvidos como pessoas e conhecendo bastante bem os nossos processos. Nós já educamos filhos eventualmente de uma maneira um bocado diferente, e esse ainda educaram os filhos de outra maneira diferente, e aí temos nós o problema. As crianças são levadas a uma certa frieza e desatenção do adulto pai. Não quer dizer que não amem, mas simplesmente satisfazer os caprichos das crianças ou dar coisas para as calar
não é a mesma coisa que dar-lhes atenção e afeto. Isso desenvolve uma falha a nível do aparelho emocional, a nível do aparelho psicológico. E isso vai se traduzir depois em substituições. E essas crianças já não se preocupam muito, eles querem algo e começam a pedir isto, a pedir aquilo, para substituir o afeto dos pais e assim sucessivamente. Então são criados com a vigilância, entre aspas, dos pais, que não foi o afeto que requeriam no tempo certo, e começam a ser falhados, começam a exigir mais e mais das coisas materiais, querem coisas de eletrónica, coisas de moda, do último estilo, etc. Porque canalizam todo o seu impulso, as suas pulsões, que é assim que se chama em termos técnicos psicológicos, as pulsões são levadas para coisas que são substituições imperfeitas e vão querer mais e mais e mais, fruto daquilo que os pais cultivaram sem ter consciência. E isso gera vazio, ansiedade. A ansiedade é um sintoma que surge por uma pressa. O ansioso tem pressa de chegar. Ele não sabe aonde, mas tem pressa de chegar. Não tem tempo para estar à espera, porque não pode estar parado. Não está aqui, não está aqui porque não pode estar aqui. Tem que estar ali. Quando chegar ao ali, já não é ali, é no outro lado, porque não serve. Este é o processo do impulso da pessoa que sofre de ansiedade. E essa ansiedade gera angústia existencial, que é todo um processo que vem de atrás de insatisfação. Por isso, as pessoas hoje mesmo até, e vocês reparam que os jovens desenvolvem pouco o sentido de afetividade uns com os outros. Eles têm uma ligação muito superficial, mais ou menos interesseira dentro daquilo mas não aprofundam um desenvolvimento de uma amizade, assim, a um pormenor, não é tudo mais superficial, é tudo sobre as coisas, comumente as coisas materiais, sobre a casa, sobre os aparelhos deste e aquele e aquele outro, sobre o carro, sobre a moto, mas pouco aquilo. Por exemplo, isto: o que é que tens? O que é que te passa? Não te vi há tanto tempo, estás bem? Não. Vi-te com este carro, passaste. Como é? Há toda uma falha afetiva. E é isso que gera o problema, inclusive as próprias relações íntimas de envolvimento sexual são fugazes, pouco profundas, e por isso os casais hoje em dia cada vez têm menos sustentabilidade, porque têm falta de construção de algo em comum. São muito materialistas, amam essencialmente as coisas, esquecem-se de amarem-se a si próprios e entre si. Porque todos sabemos que fazer sexo não é a mesma coisa exatamente que amor, porque amor é muito mais além disso, algo muito mais profundo, e que se o sexo for trocado entre uma situação de amor profundo, então tudo está bem e as coisas entram num outro nível completamente diferente.
Este é o problema. Por aquilo que eu entendi, resumo muito, é que a falta de carinho, de amor Atenção, dos pais, atenção. levar os miúdos a brincar, levá-los a encontro com outros. A pior convivência. coisa que se pode fazer a uma criança, desculpa, é oferecer-lhe um telemóvel. E há quem ofereça um telemóvel ainda aos bebés para estarem entretidos. É isso que eu ia tocar, portanto, Pronto, já está. ausência. Não podemos dar coisas para nos substituírem. E é isso que falha. A máquina é muito boa, mas não dá aquilo que nós temos, que é o amor, o afeto, o carinho que se distribui. E todos gostamos de um abraço, todos gostamos. É completamente diferente. É preferível a gente usar o telemóvel não para falar com o outro, mas para marcar um encontro e nos abraçarmos, falarmos cara a cara, em vez de resolver por telemóvel ou por computador. Aí ele se deveria servir apenas para marcarmos os eventos e nos encontrarmos, porque a falta de convívio direto é o que está a matar o ser humano. Portanto, a ausência efetiva A dos ausência pais, da pessoa separa o humanismo e, além disso, leva ao stress, porque não convive, não sente o ar puro, não sente a natureza, é obcecado naquilo o stress e não tem responde nada. o stress tem vários aspectos. O stress, as pessoas costumam entender por stress algo como resultante de uma pressão, etc, etc. Na verdade, o stress é nada mais, nada menos do que o estado reativo que nós temos perante um desafio novo. Uma situação nova de desafio. E isso é que se chama, tecnicamente, stress. Substitui-se tensão nervosa por stress e confunde-se um com o outro. Mas também o desafio de novas situações para as quais não estávamos preparados ou contando é o chamado stress. E há stresses de várias ordens, emocionais, portanto, sociais, etc. Stresses laborais. E há também o chamado stress nervoso. E o stress nervoso é de todos o pior, que é exatamente a destruição do sistema do corpo físico, do aparelho biológico, por impulsos nervosos mal orientados num sistema de stress oxidativo celular do sistema nervoso. Portanto, é algo que até induz cancro. E isso leva sempre que as crianças que foram criadas dentro desse sistema, como não têm uma educação, o que é o amor efetivo no tempo real, passa para os filhos e cada vez piora. Porque se ainda tiver informação de trás, não posso dar essa informação a quem tem. Porquê é que nós, hoje em dia, sentimos, assim, estes mais idosos, sentimos que os jovens não são respeituosos em relação às pessoas de mais idade, da forma como agem, ou até com outras pessoas não usam o respeito e a amabilidade. Porquê? Porque dentro desta situação de ficarem entregues a máquinas e tudo, falha também os princípios de educação, os princípios de dizer que as pessoas têm que saber esperar, saber estar, saber dar tempo a tudo, e tudo tem o seu tempo de resolução. Então eles, como são ansiosos e ainda estão com angústia, não respeitam, porque também foram criados livremente, sozinhos, sem supervisão dos adultos que confiaram a supervisão às máquinas, e então são rebeldes às vezes e pouco respeitadores, precisamente porque ninguém e nada no tempo certo corrigiu. Porque a falta de tempo é uma das bases fundamentais para a pessoa saber estar
na sociedade. E é uma das causas hoje em dia que induz os jovens e não tão jovens à droga, ao álcool, ao jogo e ao suicídio em alguns casos. Mas isso foge porque é a tal falta de início do apoio, do carinho, do amor da família? Em parte é. Em parte é. E em parte por não, quando surge algum sinal de algo que está desviante, não haver a implicação a tempo e horas dos familiares no assunto. E esta implicação não é corrigir, censurar ou repreender, porque cada um por si só pode saber muito e sabe sempre muito mais de nada daquilo que precisa de saber do que aquilo que às vezes seria útil. E em certos casos tocam os sentimentos e as emoções das pessoas em relação até à sua própria estabilidade como família, recomenda-se que escolham rapidamente o conselho de psicólogos e que façam eles familiares, terapia para saberem como lidar com o assunto. Primeiro eles, para poderem em casa orientar os seus elementos de família que estão a ver num caminho escorregadio e tentar sugerir que eles vão também à terapia, primeiro sozinhos, depois, embora que vocês os levem, depois acompanhados, porque assim, um caso de droga não é um caso de um filho ingrato, é um caso de um filho com problemas e a precisar de ajuda. Não se resolve a situação pondo o filho fora e negando-lhe tudo, porque se vocês fazem isso, vocês vão sofrer mais porque vão ficar com uma ferida dentro de vocês e não melhoraram de maneira nenhuma o quadro dele, que acabaram só por agravar, porque ao se ver rejeitado ainda afunda mais no processo. Uma criança, para ter uma educação saudável em termos familiares, até aos 12 anos, quando principia-se a ser homem e a ser mulher, até lá é muito importante a família, o amor, o aproximar, o levar, o ensinar a estar na vida, a crescer. Não há idade específica de até onde deve o carinho, o amor e do apoio da família estar. Deve começar do início da vida, ainda quando está dentro da barriga da mãe, já deve estar a ser cuidado com amor por aqueles que o esperam, deve ser atendido depois de nascer, cuidado devidamente depois de nascer e acompanhado até à sua entrada no mundo do adulto. Portanto, esse acompanhado até à entrada do mundo adulto é até aos 18, mas não quer dizer que fique por aí. 18, 19, há sempre envolvimento dos pais, mas com a responsabilização de colocar os filhos para a frente para levarem eles a sua vida, levarem as coisas ao seu ponto necessário e saberem eles também como sair dos problemas. E aí é que é muito importante a experiência dos pais, dos avós, a partilha, o entendimento, o convívio, o trocar ideias. Eu mesmo quando falei até aos 10, 12 anos, é no sentido dos telemóveis, de outras coisas más. As crianças e os jovens devem sempre ter, eles não gostam disto, mas devem sempre ter os meios de comunicação bloqueados para determinado tipo de serviços, a internet bloqueada para determinado tipo de serviços, para que eles porque não têm maturidade suficiente só por isso, para resolver por si próprios,
para que eles não se integrem em situações complicadas, como redes de pornografia infantil e juvenil, coisas assim, portanto, e que digam aos pais que estão a estudar e estão a perder tempo noutras coisas, em jogos que também que são viciantes e que não resolvem nada. Temos que limitar o acesso até que eles tenham maturidade para por eles escolherem. Se deixamos fazer tudo porque não damos atenção e os queremos premiar dando-lhes tudo, estamos a estragar a educação dos nossos filhos ou dos nossos netos. Cuidado. E temos a pôr a sociedade em risco. Porque Obviamente, são os homens da manhã, mas serão aqueles que vão destruir a sociedade da manhã. Aliás, se vocês reclamarem que o mundo está mau, não fiquem à espera que nenhum governante mude, seja o que for. Façam vocês a mudança. E a mudança começa por nós mesmos. Começa por mudar, corrigir, rever os nossos hábitos e posições e ver o que é que em nós estará menos adequado para que haja uma vida sã e psicologicamente leve, para que possamos conviver uns com os outros dentro do princípio que todos somos apenas um só e que o nosso vizinho do lado, embora a gente pense, acredite que não, é um reflexo de nós mesmos. Porque algo que ele faz e que nós não gostamos é algo que nós temos em nós ainda por resolver. Porque quem está bem resolvido não se ofende. Percebe a ação menos correta do outro e entende imediatamente que ele, essa pessoa, está com um problema. Não diz nada, não retruca e fica descansando sobre o assunto, sabe que não tem a ofensa dirigida a ele, não é para ele, é do outro a si mesmo, está a fazer reflexo e com calma, mais tarde, falando com o outro, até o poderá ajudar a encontrar-se. É que temos que saber aceitar-nos e levar-nos o melhor possível uns com os outros. E não esquecer que devíamos viver todos como uma comunidade única, comunidade humana, e que devíamos ser um por todos e todos por um. Porquê? Porque tudo aquilo que afetar um ser humano, seja onde for, vai refletir-se em nós, que também somos seres humanos. É como se fosse um corpo todo. Somos um corpo todo, no conjunto. Temos que tomar mais consciência. Chama-se isso ampliar a consciência. Porque do dedo do pé corresponde ao dor da cabeça, porque no fundo é o corpo todo. Portanto, para uma nova sociedade não entra um ano novo. E é ano isto, 2025 é certo nada seja e é isto que está na causa de todas as doenças, porque todas as doenças, não há uma única doença que não comece por uma desestabilização do sistema nervoso. Já aqui falei disso, por medos, ansiedade, blá 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 blá, tudo aquilo que falamos. Porque no nosso intestino é verdade que é claro, mas ele sente. Porque está tudo ligado ao aparelho nervoso. O sistema nervoso é o principal tudo. Já tenho aqui dito isso mais do que uma vez. Continuo a dizer. Batemos sempre no mesmo. Não se é tomar os remédios se a tua mente não funcionar. Obviamente, os remédios remedeiam, mas os medicamentos podem nos ajudar a curar se nós mudarmos. E lembrem-se, muda a sociedade mudando-te a ti próprio. Por reflexo, o outro vendo a mudança vai querer ver o que é que aconteceu e se mostrares como vais mudando, o outro vai entender e também vai mudar e assim sucessivamente. Isto é como se fosse uma infecção pelo lado positivo, ou seja, os bons exemplos infectam o outro, que com bons exemplos infecta o outro, e daqui a uns tempos
podemos ter uma sociedade mudada. Bem, e vamos mudar de assunto porque a mensagem do Ano Novo É isto. é que ela seja positiva. É E então isto para a mesmo. juventude, e não só, e para os mais adultos que são avós e que são pais, ensinem os seus filhos no caminho Nisto correto. tudo, a única coisa que fica aqui é julguem-se menos, portanto, quer dizer, não façam juízos, não se julguem uns aos outros, não se acusem, entendam-se mais, conversem mais, convivam mais, cultivem atos positivos e saudáveis e façam do vosso lar um ninho de paz. E com isso, estou seguro que vivereis mais tempo e menos sujeitos a doenças. Mas se quiser evitar a doença, é fácil. Aplique o amor. Pois, como eu disse, a doença, toda a doença, tem uma causa única: falta de amor. Falta de amor. Amor em falta. Sempre. Bem, e por hoje despedimos com uma palavra abençoada, que é aqui que nós precisamos de uma bênção, mesmo uma bênção real, mas somos nós, os nossos, podemos abençoar cada um daqueles que nos rodeia, em vez do ódio, em vez da inveja, em vez, enfim, de várias coisas, a gente aplica a nossa palavra. O amor, nosso espelho poderá servir para os outros. o amor edifica. A falta dele destrói. Por isso, pratiquemos o amor. E lembrem-se, penso que a maioria são cristãos. E lembrem-se, ama teu próximo como a ti mesmo. Alguém o disse, não fui eu. Até uma próxima. Bem-ajam, Bem-ajam. até à próxima e boa continuação. Divirtam-se, mas amem-se.